Quando o servidor voltou, dias depois, vendo-me limpo e alegre, comentou: por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Eis como somos nós, Gregório. Por enquanto eu, você e muitos outros que habitam esta região. Todavia o bom Deus, através de suas leis, oferece tempo de mora, estende os dias de ponderação, programação, trabalhos e vitórias ressarcitivas. Saibamos, portanto, durante estas etapas de calmaria, de trégua bendita, aquilatar fatores e fazer os preparativos necessários aos novos lances realizadores do porvir, lances que serão inevitáveis e necessários, intransferíveis e obrigatórios. Então, bondoso servidor, este lugar é um reduto de almas penadas? Sorriu o primeiro sorriso largo que lhe vi no semblante, assinalando: almas penadas, porém creditadas pela misericórdia do Senhor? Se os pecados fossem descarregados sobre nós, com peso total, estaríamos ainda nos baixos tormentosos da subcrosta. Convém não esquecer que, embora não havendo esquecimento ou perdão das falhas, há contemplação e prolongamento por parte da lei quanto aos devidos resgates e obrigações progressivas. Por esta razão, ou por estes tempos de mora, é que muitos acreditam na crosta e por aqui no perdão absoluto das faltas cometidas. Isto, porém, não existe, saiba-se de uma vez por todas. O que acontece normalmente no âmbito de circunstâncias judiciais vigentes na criação, é que as lesões, as marcas de culpa, ficam acobertadas até que a oportunidade chegue no espaço, no tempo e no curso das vidas, para que, em forma de oportunidade, provas e expiações, a criatura se desfaça das manchas lavradas em si mesma. A regra da lei, de modo geral, é esta: quem comete falta deve resgatá-la, ou compensando com o bem-fazer, ou penando na razão direta em que fez penar. Fora disso, tudo são conversas e suposições fiadas. Quer dizer, então, bondoso servidor, que as minhas faltas registradas por mim na minha estrutura moral estão agora acobertadas? Simplesmente, irmão Gregório, nossas culpas que se acham em nós registradas em forma de manchas de variantes colorações terão que ser um dia eliminadas de todo. A lei não dispensa a misericórdia e nem a misericórdia dispensa a lei. O que não existe de modo real é perdão. Quem ferir, assim mesmo será ferido, caso as circunstâncias de agravo não lhe permitam resgatar as faltas com as obras de benemerência. Em geral, saiba-se, quem erra com conhecimento de causa paga em forma de expiações e dores. Aqueles, porém, que erram espontaneamente, sem conhecimento de causa, terão outras prerrogativas ao dispor. O que não ocorre, de modo algum, é o perdão, a eliminação de registro culposo, sem a contribuição do trabalho reparador. Silenciou, encarou-me com olhar indagador e murmurou: queres conhecer a questão de modo prático? Quero, mas como farei semelhante coisa? Estou num vácuo completo, nada conheço dessas plagas e de suas contingências. Não te importes, Gregório, que a sabedoria divina é mais profunda do que parece, e as marcas estão em nós mais evidentes do que imaginamos. E se ninguém tivesse eliminado do seio da humanidade o batismo de Espírito, a graça da revelação trazida por Jesus Cristo para toda a carne, aqui não estarias a dizer que vives num vácuo, sem nada entender destas plagas e de suas contingências inerentes, porque a mesma revelação, no curso de quase 2000 anos, teria elevado imensamente o nível de cultura espiritual da humanidade. Todavia, como fomos daqueles que tudo fizeram para liquidar com a comunicabilidade dos espíritos, nada nos custará sofrer com bastante resignação.
Quanto ao que lhe propus, sobre o conhecimento prático da lei das registrações íntimas, fica dito que dentro em breve faremos a experiência. Por enquanto, frequente a biblioteca da região para ir conhecendo alguma coisa de nossa gente e de nossos deveres futuros. Saiba que antes de ir para a carne, daqui saiu. Esta é a nossa região de merecimento. Os melhores planos de vida são aqueles que se encontram mais para longe das vibrações grosseiras da crosta. Entretanto, ainda estamos longe de tudo aquilo que é divinamente melhor. Isto é, estamos longe do Cristo interno. Somos centelhas divinas em estado fosco, bastante apagadas, infelizmente. Porém, como irá saber, o espaço, o tempo e as vidas, com suas ofertas à base de oportunidades, estão ao nosso dispor, embora sob o peso e a medida. Sob o peso e sob a medida, intervi desejoso de saber de nossas possibilidades. Repare que foi a carne para cooperar nos trabalhos restauradores, tendo ouvido falar na reposição do Consolador no seu devido lugar, e que, todavia, nada se importou com o movimento. Todos os nossos pastores diziam que eram coisas diabólicas, que nenhum luteranista devia se aproximar de tais causas. O mesmo que fizeram a Jesus, não acha? Entretanto, andei observando muitas vezes que folheava o livro sagrado, procurando explicações a respeito do batismo de Espírito. Causava-lhe estranheza haver desaparecido da terra o Consolador trazido pelo Cristo. E nada fez, bem sabe, preferindo ficar com a seita e com o comodismo tão vastamente abraçados. Por isso, deixou a carne farta, deixou a vida de regalos temporais, havendo mergulhado na treva expiatória. Verdadeiramente, Gregório, temos palmilhado estradas vergonhosas. Por aqui, nesta região, todos somos grandes culpados, todos temos muito por fazer. Como disse, bondoso servidor, estamos longe da pureza e da sabedoria, porque deixamos os caminhos do amor e da ciência para fazermos contradições à doutrina do Pai, que o celeste emissário entregou à humanidade. Sem lei, sem amor e sem revelação, como poderá haver cristianismo, Gregório? Ainda bem que outros fizeram a obra restauradora. Gostaria de ir observar o que acontece por lá. O servidor observou-me com acentuada gravidade. A restauração está feita, mas falta aquilo que Jesus disse aos apóstolos, como está escrito no 1º capítulo do livro dos Atos. Falta atingir os extremos da terra. Falta ilustrar e consolar a humanidade inteira, transformando a humanidade em coisa preciosa à verdade e ao bem. Não se poderia forçar o avançamento da doutrina no seio da humanidade? O servidor sorriu e perguntou-me: com missionários que se entregam a fanatismos sectários e a regalos do mundo, Gregório, que temos feito nós dois? Constrangido, balbuciei: temos feito a obra da contradição. O servidor emendou: a humanidade inteira faz a obra da contradição. Pouquíssimos se entregam ao bom procedimento, conscientes de que a lei de Deus não pede exteriorismo algum, mas sim aversão à idolatria, estima pela decência de conduta social e respeito pela revelação. Poucos fazem questão de iluminar a intimidade e quase todos buscam aparecer através de aparências de culto. A fé sofisticada tomou conta das religiões e os homens não conseguem viver sem máscara. O cérebro e o coração estão a serviço da mais desbragada hipocrisia, porque os homens sabem que o mundo vê por fora e não por dentro. Por isso mesmo, levantam-se cleresias, templos de pedra e de pau, ornamentados de torres caríssimas, enfeitados de ouro e de púrpura, enquanto que nos cérebros e nos corações vicejam as pragas da ignorância, do vício idólatra e supersticioso, instrumentos da lama e dos baixios, tudo aquilo que em nome do Senhor envia as criaturas aos rincões trevosos e fedorentos do mundo espiritual.
Como dar jeito nisso, então, bondoso servidor? Ergueu as mãos como quem diz para esperar, comentando: a verdade não tem pressa e os abismos funcionam normalmente. No tempo e no espaço e através das vidas, o espírito defronta-se e trabalha intimamente, tentando tantas quantas vezes sejam necessárias. O cosmo funciona, o seu mecanismo é perfeito e as criaturas não podem escapar do jugo das leis fundamentais. Tenha confiança no bom Deus, mas não descuide de tuas obrigações individuais. Nunca haverá um redentor de culpas e nem jamais aparecerá quem faça a evolução por terceiros. A lei é uma para todos, embora os homens possam adulterar os chamados livros sagrados. Sim, Jesus Cristo nunca se disse primogênito, unigênito e nem tampouco redentor. Mandou a cada um seguir o seu exemplo e disse que muitos serão aqueles que clamarão Senhor, Senhor, sem serem atendidos. Quem foi enviado pelo Pai para servir de modelo, de ponto de referência, andou curando toda sorte de doenças, andou pregando a doutrina e vivendo-a, mas nunca pensou em dar passes de mágica e transformar espíritos errados e ronceiros em espíritos perfeitos. A mistificação veio dos homens e não do Cristo. Ele nada prometeu em vão e ensinou o reto caminho, tendo deixado a doutrina que ensina a verdade, que consola e que ilustra, para que não se culpe a Deus de não ministrar os devidos recursos, de faltar com as suas instruções. Nesse caso, intervi, o reino de Deus custa o preço dos esforços a realizar? Não ensinou Jesus 3 verdades básicas? Tornou a responder. Quais? Perguntei ávido de saber. O servidor enumerou. Afirmou que o reino do céu está dentro de cada um de nós. Salientou que o reino do céu não virá com mostras exteriores e advertiu que da lei nada passará sem que tudo se cumpra até o último cetil. Quanto ao mais, como já ficou dito, a palavra de Deus sempre foi a revelação. Primeiro o que é de Deus, depois o que é do homem. Os documentos escritos devem confirmar a revelação e nunca ficar a revelação sujeita aos documentos escritos que estão ao sabor das corrupções humanas. E para não duvidares e teres certeza, lembra-te de que a função de Jesus seria tornar a revelação de alcance geral para toda a carne. Não mais alguns cenáculos, bem poucos, localizados longe das cidades, onde alguns iniciados mantinham contato com os anjos ou espíritos. Porém, a graça da revelação generalizada, posta ao alcance de todos os filhos de Deus. E é isto que ora estamos tratando de estender pelo mundo, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, de levar o derrame de espírito aos extremos da terra. Muito bem, exclamei satisfeito, movido de entusiasmo. O servidor sorriu, observando. Muito bem, sim, senhor. Não é assim que os ensinos da revelação confirmam a evolução de dentro para fora? Os elementos quem fornece é Deus, mas a elaboração cumpre a cada filho. Porque de Deus, saibamos, tudo vem em potencial. A cada um, segundo as suas obras, é lei, não é afirmativa de caráter contemplativo ou místico. Quer dizer o que realmente vem a ser. Quem não se desenvolve, quem não se desperta, não gozará do reino do céu. Maravilhosa justiça, tornei a dizer satisfeito. Maravilhosa e plena justiça, diante da qual ninguém é especial. A centelha que se acha oculta no imo da criatura, assim como o diamante no seio da rocha, à custa de seus esforços terá que vir a brilhar, rompendo com os grilhões da matéria e do animalismo, terá que lutar e vencer, porque a finalidade que lhe cumpre está jungida às leis de Deus. Não poderá ser esquecida e nem desviada de todo e para sempre. Toda vez que triunfa, marca-se luminosamente.
Toda vez que fracassa, que comete falta, marca-se gravemente. Para todos os efeitos, sofrerá ou gozará, assim como se prepare através de obras. E isso que somos, por exemplo, é aquilo que fizemos para ser, e aquilo que temos em potencial, de luz e de glória para despertar, iremos tendo e gozando na razão direta da evolução feita. É no íntimo que trazemos o grande juiz, a lei regente do Senhor que conduz a criação a seus devidos fins, sem discutir e sem falhar, sem fazer alardes e sem pedir conselhos. Se as religiões, ao invés de oferecer carnavais e cuidar da vaidade, da pança e do bolso de seus proprietários ou ministros, dissessem assim, lembrassem os mandamentos da lei, tudo iria bem melhor. As criaturas não se desviariam do reto caminho. Confesso que começo a sentir repugnância por aquilo que se diz religião na Terra. Como já lhe disse, Gregório, a lei contém tudo. Ordena a não cometer idolatrias, ordena a ser decente na conduta social e proclama o ministério da revelação, pois veio por ela. O que não faz, de modo algum, é dizer para que se tenha este ou aquele credo, este ou aquele sectarismo. Ela cinge-se às leis regentes e ensina tudo certo. Por isso mesmo, quem for à terra em nome do Senhor, terá que repetir com Jesus: da lei nada passará, porque tudo se cumprirá. Realmente, bondoso servidor, ela concita ao essencial. Enquanto isso, foram surgindo na terra as organizações ditas religiosas, traficando com toda sorte de aparências de culto, ensinando a esquecer a lei, que é fundamental e sem artimanhas enganosas. Nós podemos falar de cátedra, Gregório, sobre tais criminosas corrupções. Nosso trabalho mais triste no curso de nossa história foi esse mesmo. Temos o que resgatar. Estamos obrigados a determinados serviços ressarcitivos, pois fomos daqueles que muito fizeram para converter o cristianismo do Cristo em instrumento de explorações cavilosas. Em Jesus Cristo, que foi apresentado ao mundo como divino modelo, ou para ser imitado, temos a lição viva das verdades salvadoras contidas na lei. Tudo em Jesus foi e continua sendo fundamental: a moral, a fraternidade e a revelação. Que mais, afinal de contas, é necessário para que haja organização e paz nos quadros da evolução? Sinto vontade de realizar alguma coisa útil. O servidor apanhou-me pela mão, convidando: venha comigo, que tenho de apresentá-lo a quem de direito. Quanto ao que temos conversado de caráter doutrinário, procure não esquecer. Fazemos, nestas regiões, muito de doutrina em aparentes conversas sem menos importância. Aliás, é bom dizer, procure compreender que a vida comum encerra verdadeiros cursos de sabedoria, cursos que na Terra foram desprezados e esquecidos em virtude de artimanhas inventadas pelas organizações que passam por religiões. Verdadeiramente, Gregório, os espertalhões colocaram a ficção no lugar da realidade. Fizeram sofisma em torno de tudo e deram feição comercial aos despojos da honestidade. De tal modo, escamotearam as verdades espirituais que as criaturas, até mesmo as de melhores intenções, esqueceram os dotes do cérebro e do coração, de onde deveriam extrair as luzes e as glórias imperecíveis do espírito, para se entregarem totalmente aos astuciosos simulacros inventados por aqueles que, desviados do reto caminho da decência, nada mais viram na excelsa doutrina do que um excelente meio de vida e grande recurso para garantir a voracidade dos imperialismos temporais. Eu e você, Gregório, temos muito que fazer. Vamos, que as culpas do passado estão a forçar as oportunidades do presente. Não percamos tempo agora, na hora de resgatar, assim como não o perdemos naqueles dias, quando aproveitamos todas as oportunidades para atrair o maior dos filhos de Deus vindos à Terra.
Bem posso admitir que meus sofrimentos do presente não surgem apenas das faltas decorrentes da última vida carnal, da última encarnação, como dizem os orientais e como professam os espíritas. Não é isto? Já estou admitindo, bondoso servidor, princípios doutrinários que julgava ilusórios. Andando pela formosa alameda, que se ostentava como prolongamento das alamedas da crosta, paramos defronte a uma árvore imensa, como eu jamais imaginara existir, situada num parque paralelo. Primeiro, o servidor falou da árvore, dizendo ser ela oferta de um antigo governador da região, estimada por todos os habitantes com o máximo carinho. Depois, retornando ao assunto, observou-me. Não são princípios doutrinários, irmão Gregório. Lembre-se de que a imortalidade, a responsabilidade, a evolução, a comunicação, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados são verdades inerentes à criação e aos espíritos. São leis, digamos, e nenhuma conceituação humana poderia jamais aliená-las. Quero e faço empenho que você queira nunca mais voltar atrás, nunca mais descurar das verdades fundamentais para andar dando atenção a simulações inventadas por homens destituídos de conhecimento e, mais ainda, de escrúpulos. Depois de termos andado bom trato de chão, penetramos por belo jardim, dando entrada em um castelo, estilo inglês, plantado a cavaleiro de boa elevação. Ali dentro, sentado a uma secretária, estava um homem de aspecto pacífico, entregue ao abandono de si mesmo, de olhos fechados e parecendo dormir. Seus cabelos, de todos alvos, davam-lhe aspecto venerável. Sua expressão, como logo se percebeu, denotava o homem polido e bem-falante, porém atrelado ao carrilhão de pesarosas faltas do pretérito. Ele era mais sujeito do que manso, menos pacífico do que pecador penitente. A tristeza vazava de sua personalidade, assim como nas enchentes os rios transbordam e invadem as terras circunvizinhas. Carlos, bradou o servidor, fazendo retornar ao mundo local. Carlos levantou-se, esfregou os olhos cansados e indagou-nos. Em que terei a graça de poder servi-los? O servidor falou-lhe. Este é Gregório, nosso comparsa em gênero, grau e número. Trouxe-o a fim de que, em muitas oportunidades, tenha com quem trocar ideias e ir se identificando com a nossa região, sociedade, costumes e atribuições em geral. Vem da carne agora? Perguntou Carlos com viveza evidente. Vem das trevas e das dores, onde perambulou pelo espaço de 60 e poucos anos, em virtude das falhas do passado e dos fracassos do presente. Gregório foi dos nossos em várias ocasiões, tendo semeado pelos caminhos do mundo fartas trevas e pródigas tormentas. Como tal, irmão Carlos, importa que se vá tornando consciente das verdadeiras realidades. Ele que vá deixando para trás as supostas vantagens que as falsas crenças lhe andaram metendo na cachola. Carlos interrompeu-o indagando. Como é isto? Ele pensava comprar o reino do céu com dinheiro? O servidor explicou-lhe. O dinheiro fez a sua parte na soma dos prejuízos, não há dúvida, mas as piores coisas quem fez foi a má conceituação religiosa. Outra vítima dos conchavos humanos, intercalou Carlos. Sim, uma das vítimas de seus próprios atos nefandos. Quem trabalhou para corromper o cristianismo do Cristo, implantando o cristianismo dos interesses dolosos do mundo, veio mais tarde a ser vítima de suas mazelas. Foi alguém que se filiou a uma das seitas protestantes, onde as leis de imortalidade, de evolução, de reencarnação e de responsabilidade, principalmente essas, sofrem toda sorte de lesões, de atrofias e de negação. Acreditou nas convenções humanas que lhe falaram da salvação pela graça e deu de ombros para os melhores deveres de conhecimento e de obras. Ao demais, foi ao mundo carnal para servir de partícula restauradora, cooperando no grande movimento de que temos perfeito conhecimento, nada porém tendo feito, por dar crédito àqueles mesmos conceitos que enviaram Jesus ao pelourinho do sacrifício.
Tendo dinheiro à farta e um credo que sabia chamar de infernal ao renovo do batismo de espírito, teve tudo em mãos para acumular mais algumas faltas graves, enquanto que nada fez para dirimir alguns débitos do pretérito calamitoso. E depois de breve lapso, analisou com severo critério discernitivo. Bem sabemos nós, Carlos, que as obras de Wycliffe, Hus, Lutero e Giordano Bruno foram as preliminares da restauração do cristianismo do Cristo. Foram as obras de Sapa, a remoção dos maiores obstáculos, porque foram a brecha nos dogmas ferrenhos, despóticos e sanguinários de Roma. O luteranismo encarado como reforma é apenas absurdo, pois não contém a eclosão mediúnica do Pentecostes, não participa do derrame de espírito sobre a carne, que foi a graça trazida por Jesus, de modo generalizado ou sem fronteiras de raça, cor ou credo. Quem pretende que Lutero tenha feito a reforma, por certo, erra gravemente, pois ele foi apenas um passo na via restauradora. Antes dele vieram Wycliffe e Hus, os verdadeiros fundadores do protestantismo, sendo que depois dele deveriam vir aqueles que arrastaram consigo a nova grande eclosão do Pentecostes, a disseminação da revelação sobre toda a carne. Lutero é um dos esteios da reposição das coisas no lugar, mas está longe de ser a medida restauradora. Os fanáticos que em torno dele se movimentam são tanto contra o batismo de espírito quanto aqueles que em Roma, no IV século, liquidaram com o cristianismo do Cristo e implantaram aquilo que seria para Roma verdadeira fonte de renda e de obediência. Gregório foi um daqueles que se meteram no cipoal das conceituações precipitadas. Foi, infelizmente, como milhões o são ainda, arautos do Cristo de um modo e blasfemos do Cristo de outro modo. Escutando-o falar, intervi. Bem, mas não estou atado eternamente ao carrilhão do erro. Creio que serei capaz de fazer alguma coisa a bem da verdade que livra. Que há demais, afinal de contas, que eu faça parte dos trabalhos que disseminam pelo mundo a doutrina que se estriba na lei, no amor e na revelação? Concordo em que tenha falhado muitas vezes, mas quero concordar em que possa acertar mais vezes ainda. Não é justo. O servidor abraçou-me, dizendo: embora ninguém seja redentor de segundos e terceiros, porque a cada um cumpre carregar a sua cruz e triunfar, embora ninguém possa fazer a evolução que a cada um cumpre, embora quem errar ou ferir tenha que pagar até o último ceitil, digo que a tua recuperação é medida que a todos nós impõe atenção e certas obrigações. Afinal de contas, Gregório, aqui somos, neste local, um aglomerado de elementos altamente culpados em trabalho de ressarcimento. Assim como temos errado em credo, impondo corrupções em nome de Deus, do Cristo, da verdade e do amor, assim importa que façamos a reparação. Temos de agir, e estamos agindo, sob a tutela de elevados mentores, a bem da disseminação do Consolador entre agentes. Por que, bondoso mentor, especifica Deus, o Cristo, a verdade e o amor? Em Deus, para quem souber discernir, não está tudo resumido de modo total? O servidor sorriu e, com um significativo abano de cabeça, murmurou: em Deus não quer dizer em nome de Deus. Em Deus tudo é perfeição total, bem assim como em Cristo tudo é exemplo total. Da mesma sorte, Gregório, na verdade e no amor, tudo está resumido. Porém, saibamos, em nome de Deus, do Cristo, da verdade e do amor, as próprias religiões têm cometido os piores, os mais hediondos crimes, por haverem inventado à custa desses nomes as piores mentiras, os mais repugnantes vícios idólatras. Depois de transformarem a fé em meio de vida, de tudo lançaram mão para fartar a pança, encher o bolso e cevar orgulhos e vaidades. Por isso mesmo, aprenda a discernir entre o que é virtude e as tribofeiras que em nome dela os homens fabricam e impõem aos menos cautos.
Não somos nós mesmos o grande exemplo a ser observado? Em nome de quem fizemos tanto mal? A nós mesmos e a bilhões de irmãos no curso dos séculos? Carlos comentou pesaroso. Se ninguém tivesse corrompido a excelsa doutrina, se tivesse tido curso a doutrina que Paulo resumiu nos capítulos 12, 13 e 14 de sua primeira epístola aos Coríntios, em que grau de espiritualidade estaria hoje a humanidade? O servidor emendou. O livro dos Atos, inteirinho, exemplifica a comunicabilidade dos espíritos, a vivência do derrame de espíritos sobre a carne. Ele apresenta ao vivo tudo aquilo que Jesus disse e prometeu nos capítulos 14, 15 e 17 do Evangelho segundo João. Entrei com a minha opinião, já que o tema era simples, dizia respeito à comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, coisa de que o Velho Testamento está abarrotado. Uma vez que tudo gira em torno da comunicabilidade dos espíritos, podemos dizer que a Bíblia inteira é espiritista. No próprio cristianismo, além de Jesus ter passado o seu tempo messiânico a expelir maus espíritos, além de ter ido fazer sessão espírita em que compareceram Moisés e Elias, no alto do Tabor, além de tudo isso, não foi um espírito chamado Gabriel quem anunciou o nascimento de João Batista e de Jesus? Ora, se a questão toda gira em torno da revelação, e a revelação é a comunicação dos espíritos, creio que não temos dificuldades a vencer de ordem doutrinária. Com a lei de Deus, todos concordam, e quanto ao amor, é fora de dúvidas que todos o reconhecem, embora não o pratiquem. A suprema virtude a ser concebida humanamente. Que temos, afinal de contas, de mais difícil a ultrapassar a fim de podermos trabalhar livremente a semear pelo mundo a doutrina transmitida por Jesus? Carlos levantou-se de onde estava, ficou de pé à minha frente, eis que me havia sentado, e observou. Aqui tudo é fácil de ser compreendido e admitido, principalmente depois de atravessar algumas dezenas de anos nos abismos. Vá dizer isso aos fanáticos lá da crosta. Cada qual tendo seu vício sectário, pensa até que pode ensinar doutrina ao próprio Deus. Se Jesus afirmou diante do mundo que muito mais tinha a dizer, coisa que seria feita através do Consolador, porque naqueles dias não conseguiriam aceitar. Se Jesus assim advertiu, abrindo os olhos de todos para as verdades que a revelação cumpriria ensinar, se o Cristo assim chamou a atenção dos crentes para as realidades instrutivas e consoladoras do Paráclito, nem por isso um só fanático, viciado na interpretação errônea dos textos, deixará de se sentir autorizado a desmentir o Cristo 1 milhão de vezes por dia. O servidor soltou forte gargalhada, anuindo. Tome medida de si mesmo, irmão Gregório. Como agiu lá no mundo? Conseguiu alguém lhe convencer de que o espiritismo é apenas o retorno ao culto da igreja apostolar? Viu você, no espiritismo, pelo menos os capítulos 1, 2, 7, 8, 10 e 19 dos Atos dos Apóstolos? Calei-me, porque de fato não fora mais do que fanático, tanto quanto hoje sei que milhões ainda o são. Depois de passar 60 e tantos anos nas trevas e de receber instruções tão ao vivo no mundo espiritual, é fácil admitir o que seja a doutrina de Deus, de quem fora Jesus, o celeste transmissor. Todavia, para se aquilatar do ponto de vista da crosta, basta dizer que nem Jesus fez o milagre da aceitação por todos os homens da Palestina, daqueles homens que estavam a par do que haviam feito os patriarcas, Moisés e os profetas, tudo à custa da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas. Mesmo agora que transmito estas palavras, quando o Espiritismo comemora o seu primeiro centenário de codificação, quem poderia falar na boa vontade dos homens para com ele, que se estriba exclusivamente na lei, no amor e na revelação? Não padece dúvidas de que a libertação do espírito vem da verdade conhecida e vivida. Vivida, fica bem entendido. Porém, os homens, na crosta,
enxergam a verdade pelo prisma da mentira que lhes agrada e endossa os piores vícios concepcionais. Em matéria de verdade, cumpre dizer: os homens podem antes darem obcecados e fanáticos de suas próprias concepções do que em verdadeiros conhecedores e cultivadores de suas virtudes libertadoras. Por isso mesmo, foi com prazer que ouvi Carlos dizer: perante a verdade, não esqueçamos, alguns se portam como Maria de Magdala, enquanto que outros carecem de choque violento, assim como Paulo de Tarso. Ela, pecadora e simples, vazia de galardões do mundo, viu em Jesus um reflexo de Deus, cheio de verdade e de amor. Ele, fariseu e armado das prerrogativas do sinédrio, viu apenas um nazireu pobre, um arruaceiro dotado de mágicos poderes, assim como tantos os havia entre os essênios. Para ela bastou o halo sublime que envolvia o celeste ungido. Para ele foi necessária a intervenção do sofrimento. Senti, ouvindo aquilo, pena de mim mesmo. Um grande constrangimento avassalou-me a alma, sentindo indômita vontade de chorar, o que fiz, pois não houve como reprimir o pranto. — Que lhe passa? Perguntou-me o servidor, atencioso em extremo. — Vergonha e pena de mim mesmo. E por que agora, que está muito melhor? Expliquei. Comparei-me a Maria de Magdala. Ela, com seu espírito simples, capaz de assimilar a ternura de Jesus, com Jesus triunfou, antes de haver ele derramado o seu sangue inocente. E eu, fanático das palavras evangélicas, acreditei-me sempre discípulo fiel, garantido perante Deus. Quem será realmente perante Deus o primeiro ou o último? Carlos adiantou. Na minha opinião, o amor e a ciência completam o espírito. Como, porém, o amor é mais operante e importante, creio que os primeiros serão sempre aqueles que tenham mais cheios de amor o coração e menos fartos de presunção o cérebro. A diferença, penso eu, entre Maria de Magdala e Paulo de Tarso deve ter sido essa. Ela viu o amor nos olhos de Jesus, enquanto que Paulo andou encarando as palavras e os atos de Jesus pelo prisma das simulações clérigo-farisaicas. Aqueles que no mundo vivem de evangelho em punho, encarando a verdade pelo prisma dos vícios, das corrupções interpretativas, estão ainda a imitar Paulo de Tarso. E aqueles que se julgam vazios de importâncias mundanas, simples pecadores diante de Deus, esses curvam-se perante Jesus e sua função missionária, isto é, procuram aprender com Jesus, não tendo a presunção de que podem ensiná-lo. Se não isso, entrecortou o servidor, pois ratificar o Cristo é coisa que assusta aos espíritos supersticiosos, e os idólatras das formas e das letras o são intensamente. Pelo menos é certo que tudo fazem em matéria de malabarismos, a fim de darem às afirmativas textuárias interpretações capciosas, absurdas e de todo vazias de senso real. A prova temo-la, como podemos observar, na ocorrência de Paulo, que ao deparar com o Cristo redivivo na estrada de Damasco, ali encontrou a maneira de abandonar a conversa fiada, os rituais e os conchavos de homens, para enveredar nos domínios das virtudes espirituais, das faculdades psíquicas, do cultivo simples e puro da revelação ilustrativa e consoladora. Daquela hora em diante, Paulo avançou pelo caminho fértil da divisa essênia, que assim dizia: tudo pelo interior, nada pelo exterior, tudo pelo espírito, nada pela forma. Carlos concordou. A Madalena estava à margem das injunções presunçosas e degradantes do orgulho e da vaidade que os exclusivismos sectários engendraram. Ela, gente do povo e pecadora reconhecida, não se julgou capaz de ser juiz do celeste ungido e, por isso, diante da luz da verdade e do amor, portou-se com simplicidade e adoção. Quem tem feito muitos homens errarem e enveredarem mesmo pelos caminhos da corrupção é a presunção que verte do orgulho sectário.
Se o bom senso manda que o santo desconfie de sua santidade e o sábio faça o mesmo para com sua sabedoria, certo é que os idealistas da terra pouco ou nada sabem fazer a esse tal respeito. O vício que criam e ao qual se entregam ardorosamente fá-los apenas fanáticos, tange-os no rumo dos dogmas absurdos e das manias criminosas. E como sabemos, toda e qualquer modalidade idólatra pode viciar tremendamente, chegando aos extremos da atrofia moral, que é a pior de todas, porque é aquela que elimina na criatura a capacidade discernitiva e a força de vontade com que vencer, com que sujeitar as próprias fraquezas e falhas. Aos fanáticos, nada se deve pedir. Justamente, anuiu o servidor, temos a prova no fato de Jesus defrontando o Sinédrio por 3 vezes, e Pilatos nas horas finais, e Herodes uma vez, jamais ter pretendido convencê-los da verdade de que era detentor e da graça de que era portador. Os fanáticos, religiosos ou políticos, muito raramente conseguem ver além das barreiras que seus exclusivismos lhes permitem. São cegos e se qualificam clarividentes, vivem nas regiões ensombradas do pensamento e da ação, ao mesmo tempo que se julgam luminares da humanidade. Nos mundos inferiores, nas sociedades atrasadas, deve-se encarar com muito cuidado aos que se acreditam plenos de certeza e de valores, principalmente quando são dos piores, daqueles que não admitem confrontações, que não conseguem respeitar pelo menos os fanatismos alheios. Houve riso geral, tendo dito Carlos. Por experiência própria, todo cuidado é pouco quando se lida com gente que só aceita um livro, uma ciência, uma arte, uma religião, uma filosofia, etc. Os indivíduos monocêntricos reclamam muita atenção, pois quase todos, em sua tremenda maioria, são desvairados que se presumem messiânicos. Achei que devia comentar e filo. Atrás de um grande errado ou corruptor, formam-se caudais de errados e corrompidos. Quem andou metendo nas letras ditas sagradas as alterações que fazem enveredar aos piores desvios concepcionais? Se disse a alguém, em primeiro lugar, que Jesus foi primogênito de Deus, ou unigênito, ou redentor das culpas alheias, muito naturalmente isso tornou uma torrente de outros tantos fanáticos e errados. Em um mundo onde o analfabetismo é quase medida geral, toda aquela corrupção que é imposta pela força dos maiorais das sociedades transforma-se em virtude acatada e até mesmo adorada. Além dessas insinuações destituídas de verdade, muitas outras foram incrustadas nos textos ditos sagrados, fazendo a gente cursar caminhos de erro e culpa. O servidor olhou-me com espanto, exclamando: "Olha quem fala! Um daqueles que no século IV tudo fez para garantir a corrupção do caminho do Senhor, engendrando a instituição que combateria a ferro e fogo a todos quantos teimassem em continuar nas práticas mediúnicas ou no batismo de espírito, vem agora tomando ares de vítima inocente." Diante de meu silêncio enigmático, Carlos prosseguiu: "Sim, Gregório, você foi um dos inventores e propulsores da corrupção do cristianismo. Você muito fez para deitar por terra a doutrina que se estribava na lei, no amor e na revelação, que então, ou que até então se dizia o caminho do Senhor. E para defender a novel religião, que traria ao Império Romano dinheiro e obediência, procurou formar uma instituição policial que mais tarde um pouco se chamou de Tribunal de Inquisição, vindo mais tarde ainda a se intitular de Santo Ofício. Em resumo, Gregório, ao ser no IV século eliminado o cristianismo do Cristo para ser implantado um credo interessante ao Império, em nome de Deus e do Cristo, foi você quem prevaleceu em muito por ser então pessoa de grande acatamento e poder junto de Constantino, o homem que venceu Maxêncio. E se quiser a prova, nós te faremos tê-la, porque os registros estão nos indivíduos e é muito simples e fácil obtê-los."
Tive que sorrir amargamente, confrontando o homem com os fatos, as aparências com as realidades. Vir do mundo em estado de trevas, depois de andar toda a vida carnal de evangelho em punho, acreditar-me lavado pelo sangue de Jesus para depois reconhecer-me um dos maiores traidores do mesmo Jesus, acreditar na salvação pela fé ou pela graça, vindo a me encontrar frente a frente com as mais tristes e incriminantes obras, teimar no mundo que só se poderia ter uma vida carnal quando vinha a me encontrar diante das vidas sucessivas e fartas de crimes a serem resgatados, julgar de maneira degradante os mortos quando eu estava vivo e cheio de responsabilidades de trabalho, considerar diabólica a comunicação dos espíritos quando foi essa a graça e não outra qualquer a que Jesus entregou a toda a carne para servir de escola, de ilustração e de instrumento consolador. Quantas contradições, quantos erros nas religiões, exclamei cheio de constrangimento, curvado ao peso de terríveis remorsos. O servidor comentou com boa dose de piedade e bastante convicção. A lei não é sectária, a justiça não é parcial. O Cristo advertiu que a libertação vem da verdade executada, o amor como supremo instrumento de vitória. Não é exclusivista, e o derrame de espírito sobre a carne nada tem a ver com os conchavismos de grupos ou de instituições religiosas inventadas por homens. Logo, irmão Gregório, é melhor ser amigo da verdade do que ser proprietário de muitas convicções sectárias. E como me visse triste, muito triste, aconselhou-me: Gregório, vamos andando. Quem fere, assim será ferido, mas com a vantagem de resgatar as faltas e de prosseguir no sendeiro da pureza e da sabedoria. É nisto que devemos confiar, porque outra alternativa não existe. Vamos enfrentar a eternidade, conscientes de que temos Deus por Pai, o Cristo externo como modelo, o Cristo interno por objetivo, a verdade por estrada, o amor por instrumento de vitória e a revelação como fonte de ilustração e de consolo. Com ou sem letras ditas sagradas, este Evangelho é o Evangelho do Cristo, que se faz presente através das legiões consoladoras, que se aprestam para falar aos homens de todas as latitudes do planeta. E nós, Gregório, temos alcançado a dádiva de merecer um posto de trabalho em tão grande obra de saneamento da humanidade terrícola. Vamos, pois, que ao reino de Deus, que é interior a todos os filhos, só se poderá ir à custa de obras redentoras e evolutivas. A existência do espírito parece um sonho trágico, bramido e dolorido. Poderás dizer isso quando estiveres nas alturas gloriosas da vida superior? Não sei, bondoso servidor. Estou dolorido por dentro e por fora. Poderia modificar as leis fundamentais do universo, Gregório? Tenho certeza que não. Então, Gregório, vamos dizer aos homens, nossos irmãos, que ora gravitam sobre a terra e nas regiões inferiores do mundo espiritual, que a verdade de Deus não é aquela que no mundo as religiões têm imposto às criaturas. Vamos falar a linguagem da vida simples, sem idolatrias, nem de formas e nem de letras. Assim como Jesus deu o seu divino exemplo entre o povo chagoso e lacrimoso, triste e sedento de luz, cego e coxo, surdo e mudo, faminto de todos os manjares. Vamos prosseguir com a obra de Jesus. Vamos tirar de cima das gentes o jugo de fomes e de mentiras que os donos dos povos e das religiões lhes impuseram. Vamos dizer aos nossos irmãos que a libertação está no conhecimento das leis aplicadas e que jamais poderá vir de fora ou por meio de simulações comerciáveis. Vamos convidar a que todos se lembrem de seus corações, onde a paz deve reinar à custa de boas obras, não de farsas executadas com aparências de unção e devotamento. Vamos ensinar como devem ser usados os respectivos cérebros através de singelos comportamentos
e nunca segundo os caprichos exigidos pelos conceitos cegos daqueles que se acreditam senhores da alma, do bolso e da consciência de seus semelhantes menos cautos. Na alameda cheia de sol e de vida, embora de todo com aparências da crosta, deixei de pensar tão gravemente em meus problemas íntimos. Havia gente andando, falando, rindo, discutindo, etc. Estás vendo, Gregório? Perguntou-me o servidor com inteligência. Depois de meditar, respondi, tal e qual na crosta, com a diferença deste sentido de paz que lá não se percebe. Quero dizer-lhe, observou ele, que esta gente toda é culpada de muitos delitos. No entanto, como vê, parece despreocupada. É que aprenderam a lição mais encantadora, aquela que manda confiar em Deus e na vida eterna, no amor e no trabalho, nas vidas sucessivas e nas divinas oportunidades redentoras e evolutivas que a vida em si contém. Gente de todos os credos? Perguntei. Gente que não teve credo algum, gente que teve os mais bizarros modos em face da verdade. Todavia, Gregório, se os homens são diferentes em face da verdade, a verdade é sempre igual em face dos homens. Estando eternamente no seu posto de honra e não tendo pressa, aguarda que se modifiquem os conceitos, as obras, as condições e situações. Mais depressa uns, menos ligeiro outros, todos os filhos do Pai a ela chegarão. Alguns aprendem a lição do bom senso usando bem o amor e a ciência. Outros portam-se como alunos malcriados, só produzindo alguma coisa à custa de sofrimentos disciplinares. E o pior de tudo, lembre-se, é que aqueles que só andam sobre o guante do aguilhão comumente vivem cantando a importância do sofrimento, tecem odes, cantam hinos de louvor à tortura, como se o prêmio das nobres conquistas fosse prolongado estágio nos abismos da subcrosta. É assim mesmo. A verdade é para cada um assim como ele a possa conceber. E cada um fica para a verdade no exato lugar em que se colocou. Por isso mesmo, Gregório, muito erram aqueles que ficam nas portas e não entram no templo da verdade. Porém, muito mais erram aqueles que, ficando nas portas do templo da verdade, não entram e não permitem a entrada aos que poderiam fazê-lo. E quanto a isso, tenha em mente, os donos de religiões são os maiores criminosos. Armam-se de autoridade aparente, inventam posições supostamente aceitáveis, fabricam as suas pílulas e teorias engarrafadas e vendem-nas aos simplórios. Aguardei que completasse a frase, como ficasse a meditar, tendo o oculto sorriso nos lábios, perguntei-lhe: "E daí, bondoso servidor?" Desabriu em formidável gargalhada, coisa que mais tarde soube que lhe era do comum, para terminar o assunto de modo radical. Depois, Gregório, a estupidez humana pela boca dos que se julgam prudentes, mas que na realidade são os pusilânimes, os fracos de moral, proclama que as religiões são caminhos que conduzem a Deus, e dizer que essa gente vive a pronunciar o nome de Jesus, aquele que, para deixar a excelsa doutrina da verdade, que se fundamenta na lei, no amor e na revelação, que não dependem dos conchavos e dos engodos dos homens, teve que banhar a cruz com seu sangue inocente? Não sei. Vivendo por aqui como lá, é possível a tanta gente andar servindo a dois senhores, ou conseguindo ao mesmo tempo colher com o Cristo e contra o Cristo. Em matéria de escamoteações, creio que os terrícolas levantariam todos os campeonatos se houvesse uma disputa entre os mundos. Sem dúvida, bondoso servidor, os que na terra ouvem a lei de Deus e põem-na por obra devem ser bem poucos. Por isso mesmo, Gregório, quem habita nas altas esferas são aqueles que seguem retos como o fio de uma espada, sem atender aos reclamos dos comodismos sociais, das injunções interesseiras. Pelo menos, já que Jesus viveu a função de modelo a ser imitado e não a de redentor de culpas alheias,
não é difícil verificar que ele não andou festejando as hipocrisias do mundo em detrimento da verdade. E que isso lhe custou a cruz, não temos dúvida. Portanto, a questão toda reside na linha de conduta. Entre Deus e Mamon, segundo a palavra de Jesus, os homens falam em Deus e praticam como Mamon. Poucos se lembram de que é preciso dar dignos frutos pelo exemplo, e muitos acreditam na lavagem dos pecados pelo sangue derramado por Jesus, como se ele fosse um derrogador da lei. Aquela palavra que diz: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade, não faz eco na inteligência do maior número, e para falar com sinceridade, começo a ter medo da vida carnal, começo a temer o mundo. Quanto ao teu pavor pelo mundo, isso de nada adianta. O que adianta é dizer aos nossos irmãos que leiam com atenção o último capítulo do Apocalipse. É o feixe de ouro de toda uma avalanche de advertências irrefutáveis e impassáveis. Não foi por acaso que ali foi colocado como último lembrete aos que se dizem e se presumem cristãos. Entretidos pela conversa, mal percebemos quando chegamos ao nosso destino, a residência do chefe de serviços socorristas daquela região. Como será fácil entender, pelo quanto já vos foi ensinado a este respeito, as esferas se subdividem em zonas, regiões e cidades, estando essas equipadas de todos os departamentos necessários, quer com referência aos serviços locais, quer a respeito das relações com outras esferas e com a crosta. Outra realidade que convém não esquecer é esta: quanto mais se afastam as esferas ou céus, tanto mais diminuem as organizações de trabalhos inferiores. Assim, aumentam outros setores, aqueles que dizem respeito aos trabalhos direcionais administrativos. Por exemplo, para que hospitais e casas de tratamento nas altas esferas? E para que aquelas organizações administrativas que abrangem esferas, zonas, regiões e cidades abaixo situadas nas esferas inferiores? Assim sendo, vamos resumir. Cada céu e suas subdivisões contém aquilo em organização que lhe é necessário, de acordo com sua graduação e função. Naqueles dias iniciais, quando eu estava bem pior do que agora, porque ainda sou humilde servidor, cheio de graves faltas a resgatar, estive subordinado à região que mantinha e ainda mantém muitos departamentos de socorro imediato, verdadeiros nosocômios, iguais aos da crosta. Além disso, para aqueles que pouco ou nada quiseram com as coisas da fé, existem escolas religiosas apropriadas. Na residência do chefe de serviços socorristas, chefe que obedecia a outros e de maior categoria em poderes individuais e funcionais que estavam situados nas esferas, zonas e regiões acima, entramos em conversação animada. Os gráficos que nas paredes estavam alinhados em sua sala de trabalhos mostravam as dimensões que o seu departamento abrangia. O raio de ação, quer em relação à crosta, quer com referência às regiões astrais inferiores e também com respeito às articulações que mantinha com as organizações administrativas superiores. Bem, como a crosta se sucede em desdobramentos, em crostas etéricas que aos poucos se vão tornando sublimadas e divinizadas, eis aí que os institutos de toda a ordem vão se desdobrando também numa perfeição formidável. E assim como a cada um será dado segundo seus desenvolvimentos íntimos, eis aí que a demografia terrícola tem de tudo e conforme os méritos de cada um. E se parecer difícil a alguém compreender estas perfeitas distribuições de locais, condições, situações, funções e estados de estar, que se lembrem de meditar nas criaturas ditas vivas da crosta e de suas diferentes condições e situações em face da gama social que de alto a baixo apresenta formidável matizado hierárquico. Estas realidades vão se tornando necessárias para o vosso conhecimento, porque a Terra marcha para a integração do conhecimento,
isto é, a sua humanidade, por desenvolvimento, de acordo com a evolução em geral do planeta, terá que ir se integrando na Terra cósmica, terá que ir deixando o tacanhismo da Terra-crosta, que é o muito que até hoje tem admitido. Por isso mesmo, por que terá que se ir tornando homogênea com os planos ou céus que a circundam, é de todo favorável que se vão habituando a tomar conhecimento destas realidades. E tereis então, sem fazer muito caso da encarnação, que é transitória, a consciência plena de que tudo é parte integrante do vosso planeta, a casa cósmica que vos pertence de direito e de deveres.